Fala galera, voltei com esse canal e eu vou compartilhar um pouco dos primeiros passos de como eu voltei a entregar de fato a vida para Cristo, né? O porquê disso e o que eu fui aprendendo nesses passos, né? Então hoje o que eu mais vou falar é o porquê o Breno, que tinha se convertido com 17 anos, teve uma conversão nova e diferente com os 28 ali para 29. Então vamos lá, eu me converti com 17 anos e eu tive uma visão muito forte assim de Jesus. Eu fui na igreja com os meus tios e quando eu tava lá, oraram por mim no final do culto e eu praticamente vi Jesus ali e eu falei, cara, eu quero entregar minha vida para isso. A partir dali comecei a caminhar com Cristo, comecei a me envolver com a igreja, comecei a ler a Bíblia e realmente me entreguei ali para Cristo. Falei, cara, é isso que eu quero viver, eu acredito nisso. Comecei a pregar o evangelho, ter um grupo, pregar para pessoas, mas existia uma semente dentro do meu coração que ficava: será que a vida longe de Cristo, ela é tão ruim assim? Será que viver uma vida afastado de Deus, sem ter essa culpa do pecado, é tão ruim assim? Porque eu pregava para os outros, cara, a nossa vida como cristão é muito melhor do que a vida no mundo, é muito melhor do que essa vida entregue ao pecado, mas eu ficava, será que é? E ainda vinha um absurdo na minha cabeça que eu pensava, cara, será que não era melhor eu me converter com 40 ou 50 anos depois de ter aproveitado a vida? Então é óbvio que se eu não cuidasse disso, essa semente uma hora ela ia dar frutos ruins. E não deu outro. Com 23 eu me afastei, eu falei, eu quero viver uma vida sem culpa do pecado, quero viver sem peso na consciência, chega de ficar me culpando e querendo mudar, eu quero viver tudo sem culpa. Acredito em Deus, acredito em Jesus, mas chega de abrir mão de mim por isso. E fui viver, fiz um monte de besteira, vivi o que eu queria viver sem buscar agradar a Deus. Até que um dia a gente colhe tudo aquilo que a gente planta, né? E eu colhi nas emoções. E eu sempre achei que era loucura ter crise de ansiedade, depressão e etc. Quando eu percebi, eu estava muito próximo dessas coisas. E eu falei, cara, a vida sem Deus, ela perde o sentido, não tem um propósito, não tem um porquê. E foi quando eu comecei a voltar para Deus e Deus começou a me chamar e me mostrar, ei, agora que você já viveu tudo aquilo que você queria longe de mim, você entendeu que não é lá? Você entendeu que só tem um caminho? E uma palavra que me destruiu positivamente, me reconstruiu, foi quando Pedro, diante do momento em que várias pessoas começam a levantar e falar que palavras duras, a gente vai embora, Jesus vira para os discípulos e fala, ei, as minhas palavras são duras, vocês não querem ir embora também? Tem um monte de gente indo embora. Pedro vira e tem uma das maiores revelações que ele poderia ter. Ele fala, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, ele entendeu que apesar da gente poder ir para qualquer lugar, não tem para onde ir. Depois que a gente conheceu a verdade, foi nos apresentado que o que a gente vivia era uma mentira dominada pelo pecado, não tem como mais eu viver aquilo ali. Pedro falou, ei Jesus, eu entendo que eu posso ir, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu não posso, porque não tem para onde ir. E essa verdade me massacrou e eu voltei com uma convicção muito maior. Essa semente que existia de, será que longe de Deus é tão ruim assim? Hoje ela não existe mais, só existe um caminho, só existe uma vida, só existe uma verdade e ela é Jesus Cristo, viver uma vida entregue a esse caminho. Então hoje a minha convicção me leva a permanecer. Talvez o que falta para você é uma convicção real. Então busque tempo no secreto, se relacione com Ele. Eu tenho certeza que essa convicção vai nascer no seu coração. Fica com Deus.